Então, bom dia, boa tarde, na verdade, já são passados 5 minutos da manhã. E meu nome é Jairo, eu sou oficialmente agora, nos últimos 3 meses, programador Go. Então, parabéns pra mim. E eu vim aqui contar a história de como eu passei a ser um programador Go e como abandonei tecnologias consideradas de mercado, tecnologias enterprise, para uma tecnologia simples, fácil de usar e fácil de aprender. Ok? Então, esse sou eu. Aqui tem uma descrição da minha ficha de RPG básica. E atentos ao fato que minha habilidade especial é preparar feijoadas e caipirinhas, hein? Então isso é muito importante. Tá, então, basicamente eu gostaria de falar que eu comecei com Java na faculdade, a trabalhar na faculdade, isso foi há 10 anos atrás, mas meu primeiro contato com Java foi no colégio técnico que eu fiz em São Paulo, e eu tinha 14 anos, 14 ou 15 anos de idade. E um amigo do colégio chegou com um livro que a tia dele tinha comprado, era uma bíblia, era uma lista telefônica desse tamanho com um CD-ROM com a JDK 1 ponto alguma coisa. Era algo massivo. Meu primeiro Hello World com JLabel saltando demorou uns 20 minutos para compilar e rodar no meu computador, no meu Pentium 2. Então, foi um marco para mim que aquilo ali, aquela tecnologia ia matar a minha vida. E, claro, aqui nós temos os principais integrantes dessa ilha de Java maravilhosa. Teremos Hibernate, teremos jars, teremos XMLs, mas a linguagem evoluiu. Teremos Spring, teremos anotações, teremos... Tem de tudo. Sim, aí você pode jogar também nesse balaio de gato JBoss, Tomcat, Glassfish, tudo que você quiser. É interminável. Ok? Então aqui eu começo a falar que quando eu comecei a trabalhar com Java, foi focando em um produto, que eram aplicações web. Foi a Coqueluche dos anos 2000. Então tudo era aplicações web. Porque, claro, é mais fácil, em vez de você ter que montar uma aplicação que rode em Windows, uma em Linux e uma em Mac, você faz uma aplicação web que vai rodar no teu browser. Claro, mas todos os usuários têm um browser diferente, então fazer aplicações web hoje em dia é mais difícil que fazer uma aplicação portada para 3 sistemas operacionais. Mas enfim, esse era o meu prato de arroz com feijão do dia a dia. Eu saía de casa de manhã, montava aplicações web e voltava para minha casa. Isso por 8 anos. Até que eu decidi... Eu me perguntei, na verdade, e as outras comidas? Será que esses são os únicos problemas que um programador pode resolver? Na verdade, não. A gente tem outros casos. A gente tem aplicações mobile, a gente tem mensageria, a gente tem monitoramento de dispositivos físicos, a gente tem uma miríade de problemas que podem ser solucionados. Então eu comecei a pensar, eu poderia trabalhar com algo diferente? Por que somente trabalhar com aplicações web? Vamos trabalhar com algo diferente. Qual a linguagem que eu conheço? Java. É complicado. É complicado. Talvez aplicar Java para todos os problemas existentes na Terra, talvez não, é um erro. É um erro. Você não vai tentar parafusar algo com um martelo. Não vai dar certo. Então eu comecei a provar outros sabores. Todas essas linguagens, de verdade, em todas eu já programei alguma coisa. Não sou especialista em nenhuma delas, mas eu consigo brincar, consigo entender, consigo dizer se está bom ou não. Comecei a trabalhar com Ruby on Rails numa startup no Chile chamada Compara Online. Eu acho que ela funciona aqui no Brasil, que é comparação de seguros, de casa, de carro e de outras coisas. Trabalhei por alguns anos oficialmente com Ruby on Rails. Quando eu me movi para o Groupon, eu estive 3 anos trabalhando com Node.js, além de Java, porque o Groupon era toda uma aplicação monolítica em Rails e eles mudaram para as pequenas aplicações feitas em Express, com APIs em Java. Então a gente brincava com essas 3 tecnologias lá. Também tive minha aventura com programação de jogos, então tem Lua. C eu aprendi no colégio, foi minha primeira linguagem. Daí eu evolui para C++ e tive a loucura de querer brincar com C#. Então aí tive que instalar o Windows, Visual Studio, essa brincadeira gostosa. Ultimamente eu tenho brincado com Rust. Rust está bem legal, Ainda não é eu considero que ainda não é uma tecnologia tão madura. Leva pouquíssimo tempo, ainda falta muita coisa. E
todas as bibliotecas que eu encontro hoje em dia que estão usando, estão trabalhando com Rust, dizem, use a versão, como eu posso dizer, use a versão estável do Rust, porque as features que nós precisamos para que funcione a biblioteca ainda não estão no release oficial. Então, o release oficial hoje de Rust é extremamente limitado, as pessoas têm ocupado a versão de desenvolvimento, que isso não é recomendado para nada se você vai desenvolver uma aplicação para produção. Então, Rust, por enquanto, está em stand-by na minha lista de linguagens. Rax também, que é uma linguagem para você gerar aplicações em Flash, só que quem usa Flash hoje em dia? Morreu de novo? Quem usa Flash hoje em dia? PHP, então, né? Tem também Elixir. O pessoal da Globo.com, depois a gente tem que ter uma conversinha, né? Porque já disseram que eles têm em produção, eu acho que é a parte de streaming em Elixir, eu posso estar errado. Erlang também, né? Porque se você vai trabalhar com Elixir, você tem que também brincar com OTP, Erlang, tem que entender como funciona. Clojure, por favor. Os adoradores de Lisp me perdoem, mas aquele monte de abres e fechas não é comigo. Tem Scala, legal, mas trabalhar com mais de 50 palavras reservadas também não é meu caso. E tem D, eu sou hipster. Então eu optei por Go, foi a última que eu conheci, e aí eu fiquei. Por que eu optei por Go? Go foi simples, eu fiz um Hello World, achei bem familiar a sintaxe, achei bem clara, bem limpa, e eu decidi comprar um livro. Eu comprei The Go Programming Language. E eu li em um fim de semana. Um fim de semana chuvoso, não tinha muito o que fazer, li Go Programming Language. E depois, quando eu cheguei no trabalho na segunda-feira, que eu fui de metrô, eu continuei, falei, vou reler o livro para fixar os temas. E eu notei que já não tinha mais o que fixar. É uma linguagem com 25 palavras reservadas e conceitos muito bem definidos. Exige tempo para dominar a linguagem, exige prática, exige a prática, exige o famoso dojo, que é treinar diariamente os movimentos básicos. Mas é bem sucinta, era aquilo. Então não tinha mais por que ler o Go Programming Language outra vez. Então eu comprei outro livro, comprei o livro do Bill Kennedy, o Go in Action. E aí eu vi alguns tópicos interessantes, um approach, uma visão diferente do tema, mas era a mesma linguagem. Então eu descobri que aquilo, para mim, era o suficiente. Como o Marcos disse, já temos o suporte a testes integrado, básico, temos ferramentas de benchmark. Desculpa, muitas vezes eu vou estudar uma palavrinha em espanhol porque vim antes de ontem do Chile, então ainda está um pouco no costume. Baterias inclusas. Go tem tudo. Então, eu falei, é o suficiente para que eu comece a trabalhar. Não preciso me preocupar com nenhuma DSL nova, não preciso aprender sobre bibliotecas externas. Com Go, eu acho que eu consigo começar a brincar. Então, eu comecei a aprender a cozinhar com Go. Então, eu comecei a olhar as ferramentas disponíveis, conhecer os ingredientes da linguagem, os componentes essenciais de como construir uma aplicação. Comecei a estudar como manuseá-los e comecei a perguntar. Então, eu comecei a procurar aonde perguntar como melhor trabalhar com Go, como desenvolver, quais são as melhores técnicas, padrões, etc. E eu descobri que o certo é aprender com os melhores. Parece óbvio, mas com certas tecnologias é difícil você encontrar quem são as pessoas que estão fomentando aquela tecnologia no mercado. E com Go, eu descobri que as ferramentas disponíveis, Go, Build, Run, Test, Format, Vet, List, Fix, Bench, Pproof a hora. Conhecer os ingredientes. São 25 palavras reservadas. Todas as fontes que eu procurei, que eu contei pessoalmente, são 25. Se existe alguma outra, eu não sei. Mas com 25 pode parecer um número muito alto. Mas Java, se eu não estou enganado, tem aproximadamente de umas 50. Scala adicionou mais outras aí também. Lazy, Explicit, coisas assim. Saber manuseá-las é fácil de aprender, nem tudo. Os conceitos como de canais é um conceito muito fácil, mas trabalhar com eles de forma eficiente e correta demanda tempo. Interfaces também. Interface é um conceito super simples. Só que você realmente conhecer como funciona o tema de interface, como trabalhar de maneira correta com eles, é um pouco complicado. Tanto que existe um post muito interessante do francês, que é quando nulo não é nulo. Que é a ideia de quando você passa um valor para uma interface e tal, você começa a usar referências somente com interfaces, e a interface, em teoria, nunca é nula.
Na dúvida, pergunte. Então, Twitter foi onde eu comecei, depois dei uma olhadinha no Reddit, onde o pessoal publica bastante projetos interessantes. O canal de Slack, como foi comentado, está crescendo, é legal, tem sempre o pessoal comentando. Se você fizer uma pergunta, muito provavelmente você vai ter uma resposta, a não ser que seja algo muito estúpido. E aprender com os melhores. Aqui, na verdade, temos alguns nomes que eu considero pessoalmente que foram as referências quando eu comecei com Go. São pessoas que eu tenho lido seus trabalhos, tenho estudado, tenho acompanhado e, de verdade, eu vim esse evento mais para conhecer alguma dessas pessoas. Na verdade, o Francis, o Will, a Jess, e infelizmente eles não estão aqui, mas de verdade eu recomendo o trabalho deles. Um adendo para o Steve, que tem o Hugo, que é um projeto incrível, e o código do Hugo, de verdade, é um exemplo de como construir uma aplicação estável e clara. Ok? Então, nesse momento eu estava trabalhando no Groupon, já levava uns 6 meses brincando com Go, estava construindo minhas bibliotecas, estava me aventurando no obscuro mundo do Seagull, então brincando lá com unsafe pointers e tudo isso, mas não tinha mais onde eu chegar. Groupon ocupa Go para automação de deploys e provisionamento de máquinas e tudo isso, mas eu como desenvolvedor, meu trabalho era desenvolver apps e aplicações e tudo mais, não tinha o mercado, não tinha a oportunidade de trabalhar com isso. Como o Groupon promove cada 6 meses, eu acho, hackathons, eu comecei a ocupar esse tempo para escrever bibliotecas, reescrever em Go bibliotecas usadas dentro do Groupon. Eu pensei, talvez seja porque nós não temos a infraestrutura necessária. Hoje em dia, se eu preciso integrar com o serviço de mensageirinha do Groupon, não tenho nenhuma biblioteca em Go. Então eu comecei a escrever. E depois escrevi minhas bibliotecas, que nunca foram utilizadas, estão lá publicadas no GitHub do Groupon, até agora que eu sei que ninguém utilizou. As hackathons, que eu nunca consegui concluir, porque eu não tinha experiência profissional de como tocar um projeto em Go. Eu estava trabalhando, mas eu não sabia, chegava a certos pontos que havia um bloqueio. Agora, qual a direção? Continuo assim, paro, sigo. E, claro, criei algumas aplicações. Os famosos blogs, criei meu próprio blog em Go, nunca foi deployado. Tenho também serviços de encurtadores de URL, serviços de compressão de imagem, um monte de serviços que eu fiz como prova de conceito e nunca foram deployados. Então eu comecei a ficar frustrado. Eu saía da minha casa, ia trabalhar com Java, ia trabalhar com Node, mas eu queria mesmo estar trabalhando com Go. Então por mais que eu fizesse o esforço de aprender, buscar conhecimento e tudo mais, faltava oportunidade. A oportunidade apareceu. Eu fui num meetup de JavaScript no Chile, e esse meetup era hosteado pelo Mercado Livre. E o Mercado Livre, eles tinham uma API escrita em Go. O Mercado Livre ele ocupa Go, está ocupando o Go agora, mas basicamente nos polos de tecnologia da Argentina. O polo de tecnologia do Chile é extremamente novo. Então eles não tinham. Eles tinham a liberdade de poder construir suas aplicações, suas apps com Go, mas eles não tinham a experiência. Então, eles me falaram que eles estavam com uma app lá, que eles estavam tendo um problema, incrivelmente, eles estavam com problema de memory leak, estavam com problema de tempos ruins, de performance ruim, tempos de resposta altíssimos, que o código não estava legal, não estava escalando, estavam com problemas para deployar. E eu me perguntei como. E eu acabei recebendo o convite de ingressar no Mercado Livre para tentar solucionar esse problema. Um projetinho, uma app, não tinha muita expectativa de futuro. Era chegar lá, resolver esse problema e muito provavelmente voltar a trabalhar com Java ou coisa pior. Porque o Mercado Livre ele usa Java e Groovy. E nesse momento eu tive duas coisas passaram na minha cabeça. Na verdade eu era imaturo. Eu não tinha experiência com Go. Então não imaturo de um termo de responsabilidade. Na verdade eu não tinha a maturidade necessária para tomar um projeto, código legado e melhorá-lo. Eu tenho experiência, eu nem sei se meu código é bom o suficiente, como eu vou melhorar um código de um terceiro. E, claro, a insegurança que vem com isso. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Mas, se fosse uma outra tecnologia, uma tecnologia que exige conhecimento massivo, experiência de anos, de décadas, como é Java, como é... Pô, eu só consigo pensar em Java.
Talvez eu não conseguisse. Uma pessoa que leva menos de um ano trabalhando, conhecendo uma linguagem, não é capaz de chegar e abordar um projeto assim e ser responsável por ele. Mas como eu já estava notando que o conceito de Go é ser compacto, é ser simples, é ser fácil, quem sabe eu consigo. Por que não? Então foi a primeira vez que eu me deparei com a oportunidade de verdade ter uma aplicação deployada, uma aplicação que serve um conteúdo de verdade, que, né, analogia gastronômica, começar a cozinhar, servir para meus clientes informação. Então era de servir para meus clientes. Eles querem algo, eles querem, certo, quando você vai no restaurante você pede uma coisa, você quer que seu prato venha correto. Eles querem rápido, mais que tudo eles querem rápido. E, na minha opinião, o prato tem que ser bonito. E não pode faltar nada. Então o problema que eu me deparei lá foi que a aplicação era uma aplicação de autorização. Então, era uma app de autorização. Então todas as chamadas nas outras apps dependiam dessa app em Go para validar se o usuário tinha os níveis necessários para poder executar aquela operação. Então era uma app fundamental para todo o funcionamento do sistema. Os tempos de performance, a performance estava horrível, os tempos de resposta eram acima de 200, 250 milissegundos. Só para você simplesmente checar se o seu código, se a sua lógica de negócio pode ser executado ou não. Então essa app Go era algo precário. O prato tem que ser bonito, o código não era legal. O código foi feito por uma pessoa que escreveu em Go, mas que era proveniente de outra linguagem. Então essa pessoa teve problemas em adaptar-se à mentalidade, a manusear os erros. Então não foi nada bonito de se ver. E não pode faltar nada. Existia um problema. Todas as aplicações lá elas são monitoreadas com New Relic, com Datadog, com logs são enviados para um Kibana. Existe toda uma infraestrutura e certos requisitos técnicos que devem ser cumpridos para que a aplicação funcione e seja monitorada e tenha o devido controle. Baixa infraestrutura do Mercado Livre. E essa aplicação não tinha nada. Parte porque a biblioteca para New Relic não existia. Depois ela saiu a versão oficial beta, o Go Agent. Aí depois a gente passou para a versão definitiva. Eu até tirei lá alguns pull requests nas issues. Aceitaram. Também foi implementado o suporte, os midwares necessários para logar as informações necessárias em Datadog, logs, etc. E tal. Então foi todo um trabalho. E o melhor approach que eu tive foi o desconstruir para melhorar. Então eu peguei todo o código, via qual era a entrada dessa app, qual era a resposta esperada, e eu comecei a desconstruir todos os endpoints. Todos os endpoints foram desconstruídos. Fiz a engenharia reversa. Conforme eu ia fazendo a engenharia reversa, eu fui criando os testes necessários para cumprir com aquela entrada, cumprir a saída esperada. Comecei a documentar com comentários mesmo no código, com anotações, com wikis e etc. E, claro, compartilhar essas alterações. As pessoas que fizeram aquele código estavam trabalhando ao meu lado. Eu cheguei, tive que me comunicar com eles e falar, sabe o que? Isso não está legal. Talvez da próxima vez que você tente fazer isso, você possa seguir nessa direção. Porque segundo o post X da pessoa Y lá da comunidade do Go, essa não é a melhor técnica de se fazer isso. Então esse foi a estratégia necessária para melhorar essa app. E talvez não dê para ver, mas eu tirei um screenshot de um pedaço do código. Esse é o código atual, então ele é bem simples, ele não é nada, não existe muita lógica envolvida. Você recebe um valor, você busca um modelo na base de dados, você valida se tem possíveis erros e responde. Não tem nada além disso. Só que esse código, eu não vou mostrar o anterior, porque é besteira. Era super difícil de entender. Na verdade, uma chamada básica que é, toma esse ID, busca um modelo na base de dados, devolve para mim, era algo horrível. Era algo assim, super complicado de se entender. Ele funciona. Foi agregado testes unitários, cobertura. O projeto agora está com mais de 90% de cobertura. Nesse caso eu estou usando HTTP Expect, que é uma biblioteca que para você testar endpoints. Então ela tem uma DSL bem interessante. E eu estou ocupando também, eu acho que Testify, para alguns casos. Provavelmente depois eu migro
para Goblin, eu gostei de verdade. E é rápido. O tempo de 200 milissegundos foi reduzido para 10 milissegundos. Isso se deve ao fato que o código ele não era ótimo, não usava as features que a linguagem oferece. Havia muita integração com serviços, outros serviços, outras APIs, e eram feitos requests síncronos. Então, se eu precisasse pegar informação, obter informação de outras 3, 4 apps, tudo isso era feito de modo síncrono. Foi adicionado suporte a gorrotinas, com canais e tudo mais. Então a gente conseguiu reduzir de 200 para 10 milissegundos o tempo de resposta. E nesse ponto, eu tinha chegado, né, tinha obtido os louros da glória, tinha conseguido fazer um código que estava praticamente abandonado na empresa, um código que as pessoas tinham gosto de trabalhar, elas chegavam lá, estava claro como o código funcionava. Ele tinha teste, ele tinha cobertura. As pessoas, quando recebiam o chamado, eu não sei se as pessoas daqui usam essas ferramentas, mas no Groupon a gente ocupava o PagerDuty, no Mercado Livre a gente ocupa o Opsgenie, que são aplicações que notificam para você quando você tem problemas, tem exceções na sua aplicação. E essa aplicação em Go tinha as exceções lá, todas as notificações desabilitadas, ela tinha um sleep forever, porque ela alertava todos os dias. Então, os profissionais, meus companheiros de trabalho, começaram a voltar a dar suporte a essa aplicação. Quando tinha um erro, era porque o erro realmente tinha um motivo, não era porque a aplicação simplesmente estava gritando eu não sou bonita, por favor me mate. E nesse momento eu me senti confiante, decidi que era uma boa hora de começar a talvez compartilhar o conhecimento e a experiência adquirida nesse curto período de 3 meses no Mercado Livre. Então eu decidi organizar meetups no Chile. Então eu criei lá meu grupo Goland Chile, porque a cultura de meetups é bem forte lá, e comecei a procurar tudo necessário para esses meetups. E, claro, vazio. Porque é difícil organizar meetups, principalmente de uma linguagem nova, uma linguagem relativamente nova, relativamente não tão bem adotada quanto Rails, Node.js, Java. É complicado você encontrar o espaço, tempo, disponibilidade de tempo e espaço, conteúdo. Conteúdo, eu acho que de verdade o conteúdo é o mais importante para o Meetup. É como você vender... o pessoal que organizou o evento de Go, se você não tem uma boa grade de palestras e de conteúdo, as pessoas não vão aparecer lá. Então foi difícil encontrar bom conteúdo, comes e bebes, e os participantes. Os 2 primeiros eu consegui com o apoio do Mercado Livre. O conteúdo no primeiro evento foi praticamente todo meu e do meu amigo Thiago. A gente teve que se alternar com o conteúdo ali, isso porque ele leva menos tempo ainda que eu com o Go. E eu descobri que realmente organizar meetups não é fácil, mas que a gente vai continuar insistindo. Também teve um caso muito interessante, que o segundo meetup, o The Comeback to Rio, eu organizei por uma infelicidade no mesmo dia do jogo do Chile, no mesmo horário. Tive que cancelar 2 dias antes. Mas a gente vai continuar tentando. The Comeback to Rio. The Comeback to Rio, porque a gente ficou 2 meses sem um meetup, e eu falei, agora vai. Justo no dia do jogo do Chile. E eu comecei a ter problemas, a desanimar com essa minha ideia maluca de proporcionar, né, prover ou fomentar os meetups de Go no Chile. Mas eu descobri esse projeto aqui, que é bem interessante, que na verdade é somente um readme gigante, com perguntas, dicas, indicações de como organizar um projeto, um meetup. Tem tudo, tem como o modelo de como deve ser a grade do seu meetup, tempo necessário, como contactar, como encontrar patrocinadores. E o melhor de tudo é a mensagem final: se o seu meetup não aparecer ninguém, não desanime e tente de novo. Ok? Então, vou tentar agilizar um pouco aqui, porque acho que a gente está ficando curto de tempo. Umas 2 semanas atrás, o Mercado Livre anunciou uma nova plataforma, uma nova ideia de como vai ser o stack de tecnologias da empresa. E estão focando basicamente agora Java, Go e Node.js. Quando eu escutei Go, beleza, ótimo, perfeito. Só que... Perdão.
infelizmente isso é algo, um requisito de segurança da empresa. Agora. Então, só que faltam as bibliotecas que suportem essa nova plataforma. Falta profissionais capacitados. O núcleo que usa Go, como eu disse anteriormente, está na Argentina, mas a gente é um núcleo novo, no Chile, e a gente tem que seguir o que é proposto pelos Jedi Masters que estão localizados na Argentina. É necessário definir padrões, porque todo mundo estava implementando de um jeito diferente. E é necessário adaptar-se ao novo modelo. Docker, containers. Então, nada disso para o pessoal que tem uma cultura super retrógrada, que ocupa Microsoft, Java e tudo mais, ok? Estava complicado adaptar-se a isso. Então, o meu desafio agora é tentar eliminar todos esses problemas, ok? Eu vou pular esse slide aqui, porque, na verdade, o problema que eu tive ok, eu consigo fazer uma aplicação que funciona. Como eu posso ajudar as outras pessoas também a ocupar a mesma tecnologia a fazer aplicações que funcionam? Eu comecei a abordar essas pessoas e dizer, olha, esse não é o modo certo de fazer, vamos fazer desse jeito. E eu acabei gerando um efeito secundário muito ruim, que foi a aversão à linguagem. Isso aconteceu, não sei se algumas pessoas tiveram um problema com isso, eu tive problemas com Ruby on Rails. Quando todo mundo falava, Ruby on Rails é a melhor tecnologia do mundo. Pare de usar isso que você usa ultimamente. Então eu comecei a usar brown bags, que eu começava a chamar as pessoas para um lanchinho, servia donas, pizzas, e nesse meio tempo começava a conversar com elas quais eram as melhores técnicas e abordagens de como implementar o projeto com Go. E agora? Agora, depois desse exatamente um ano que eu comecei a abrir meu primeiro livrinho de Go e comecei a trabalhar, e agora, o que eu faço? Então é continuar aprendendo, melhorar técnicas, cada dia a gente aprende algo diferente. Eu não conhecia toda a capacidade e o poder do Profile com Go. Melhorar meus projetos, capacitar as pessoas com as melhoras e com o conhecimento que eu tenho adquirido, evangelizar, mas de maneira, com parcimônia, porque ninguém gosta daquela pessoa que fica lá, oi, vamos usar, vamos, isso aqui é bom, vamos. E claro, me divertir, porque felizmente, se a gente levar todo o trabalho a sério, deixa de ser trabalho, Como que é? Deixa de ser trabalho, passa a ser inferno, E é isso. Aqui está meu Twitter e meu perfil do GitHub. Eu sempre estou postando bibliotecas que ninguém usa e projetos inacabados lá, se alguém quiser dar uma olhada. É isso. Valeu.